Boa noite, mais uma vez aí a todos os ouvintes, o que estão nos acompanhando aí pela internet. É uma alegria ter cada um de vocês e também aqueles que vão acompanhar a transmissão aí posteriormente, né? Apesar de muitas pessoas estarem em casa e tudo, a rotina, imagino que não vem sim, sendo fácil, né? Ela tem feito com que muitas famílias aí fiquem no limite, com criança, aula, tudo, e aí mais os afazeres da casa, e aí muitas vezes também não é possível acompanhar ao vivo, mas a gravação vai ficar no YouTube, então para todos aqueles que podem ver depois, também e que estão vendo depois, meu muito obrigado pela audiência, que Deus abençoe todo mundo que está se prontificando a ouvir um pouco mais a palavra de Deus, a estar conosco aqui na nossa igreja do Batista aqui do Horto do IP. Parte um pouco o coração, a gente fica um pouco triste de ver a igreja vazia, a gente não tem as nossas reuniões aí de domingo, que são tão importantes, né, para a nossa unidade, aquilo que a gente vai falar mais adiante aqui no nosso estudo, na nossa reflexão bíblica. Dói um pouco, a gente está com o coração bem pesado de não poder ver muitos dos irmãos que são muito preciosos para nós, mas a gente tem certeza que isso vai passar e que a gente vai poder estar junto logo logo, e a gente vai poder adorar a Deus, cantar junto, dar risada junto, chorar junto e sermos igrejas, né? Sermos um, assim como o Pai é com o Filho. E hoje eu queria trazer uma reflexão que eu dei o título aí de Quando Jesus orou por nós. Nós temos ao longo das Escrituras várias orações, né, de servos de Deus, de coisas que ficaram no limite por diversas situações. Nós temos orações do próprio Senhor Jesus antes dele ser entregue, a própria oração, né, que o pastor Edgar começou aí, a oração do Pai Nosso. Orações no Antigo Testamento, orações por diversas razões, em diversas circunstâncias, mas essa é uma oração especial. Provavelmente aqui, talvez eu não estou com tanto medo de errar, essa é uma das orações mais importantes para nós hoje na igreja, que é o momento onde Jesus ele orou por nós. Há 2000 anos, Jesus na sua mente, no momento que ele estava ali com os seus discípulos, ele orou por mim, por você, ele orou por você que está em casa, por aqueles que viriam a crer. E essa é a reflexão que eu queria trazer hoje, e que ela está lá no Evangelho de João, no capítulo 17, versículo 20, começa assim, ó. Minha oração não é apenas por eles, rogo também por aqueles que crerão em mim, por meio da mensagem deles, para que todos sejam um, como tu estás em mim e eu em ti. Que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Dê-lhes a glória que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um, eu neles e tu em mim. Que eles sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviaste e o amaste como igualmente me amaste. Pai, quero que os que me deste estejam comigo onde eu estou e vejam a minha glória, a glória que me deste porque me amaste antes da criação do mundo. Pai justo, embora o mundo não te conheça, eu te conheço, e estes sabem que me enviaste. Eu os fiz conhecer o teu nome e continuarei a fazê-lo, a fim de que o amor que tens por mim esteja neles e eu neles esteja. Esse aqui é uma parcela que está dentro do Evangelho de João. E o Evangelho de João ele é um pouco peculiar, né? Ele é um pouco característico se a gente comparar ele com os outros evangelhos, né, de Lucas, Marcos e Mateus. E ele é ligeiramente diferente,
porque ele tem ênfases diferentes, né? Existe até uma charge, né, onde um professor ele chega e ele briga, né, com Lucas, com Mateus e com Marcos, dizendo: poxa, mas a redação de vocês está muito parecida, né? Porque de fato os três evangelhos eles são colocados ao lado um dos outros, né? Eles são reconhecidos e vistos como evangelhos sinóticos, evangelhos que de uma certa forma, a sua estrutura geral, eles são iguais. Mas quando a gente vem para João, ele é um pouco diferente. A gente vê em João ênfases muito diferentes. A gente tem uma ênfase muito mais na pessoa de Jesus. Não necessariamente nos seus feitos. Os seus feitos são importantes, mas Jesus, aquele que é a essência do Senhor, aquilo que a gente cantou agora há pouco, né, que a gente adora Jesus por aquilo que ele é justamente a ênfase que está dentro do Evangelho de João. Ele é diferente dos demais um pouco nesse sentido, pelo seu conteúdo, pelas histórias diferentes que ele traz, mas também pela sua ênfase, né? Justamente no Evangelho de João que a gente vai ter algumas das características e formas, né, como o próprio Jesus ele se classifica, que também a gente não encontra nos outros evangelhos, né? Ele vai dizer que ele é o pão, ele vai dizer que ele é a videira verdadeira, ele vai dizer que ele é reconhecido como Verbo, aquele que desceu do céu. Então, Jesus, no Evangelho de João, ele é tratado de uma forma ligeiramente diferente, né? No Evangelho de João, a gente também tem uma característica muito peculiar, que João ele sempre procura fazer uma ligação. Sempre conhecimento e vida eles andam em paralelo. Conhecer a Deus, muitas vezes, ele é sinônimo de vida eterna, né? Então, conhecimento e vida, e a gente a gente vai falar por que dessa introdução, você vai ver que eles são intercambiáveis, eles estão a todo instante dentro dos discursos de Jesus. E o apóstolo João ele deixa isso muito claro, de que a vida ela está fundamentada no conhecimento de Deus. Essa parcela que eu falei aqui das Escrituras, ela está em João 17, né? Mas a gente sempre tem que pensar um pouco no contexto. O que acontecia ali? O que levou Jesus a fazer aquela oração? O que acontecia imediatamente? O que aconteceu imediatamente antes e o que viria a acontecer depois? Isso traz luz para a nossa compreensão do porquê Jesus ele orou por nós. Essa parcela ela tá dentro de uma porção de discursos do Senhor, que são os discursos do cenáculo. Na verdade, toda essa dramaticidade ela começa com Jesus no que a gente chama de lava-pés, naquele evento onde Jesus chama os seus discípulos e ele, né? E ele é quem lava o pé dos discípulos. E alguns discípulos ficam escandalizados com aquilo. Mas como assim? O Senhor Mestre vai deixar que, né, vai permitir que vai permitir que o Senhor lave os meus pés e não o contrário? E Jesus ele fala: olha, se você não deixar fazer isso que eu preciso fazer, você não entendeu nada. Então começa com os lava-pés e culmina no final do capítulo 13, com a previsão de Jesus dizendo: olha, apesar de nós estarmos aqui, apesar do lava-pés, apesar de eu ter repartido o pão e vocês terem compartilhado da comunhão, um de vocês irá me trair. E não só isso, talvez aquele que é o mais próximo de mim, esse vai me negar, antes que o galo cante. Então, gente, tem um clima tenso no ar. Existe uma tensão no ar, justamente porque Jesus sabia que aquele eram suas palavras finais, então ele precisava, entre aspas, caprichar na sua mensagem, porque ele iria voltar para o Pai. Então era fundamental que os discípulos soubessem o que fazer a partir daquele momento. O clima estava tenso. Imagina você, com seus amigos mais próximos, quando você tem que revelar coisas do tipo: olha, um do que está aqui está me traindo. Um desses daqui do meu ciclo íntimo, olha, esse
ele vai me negar. Existe uma dramaticidade e uma tensão no ar que ela é muito importante para a gente entender o que vem posteriormente. Só que Jesus, ele é lindo, Senhor Deus. O Senhor Jesus, a precisão com que ele usa as suas palavras e o momento em que ele traz as reflexões para que os seus discípulos pensem e reflitam, ela é sempre precisa. Porque no momento que ele diz que tem um amigo que irá me negar e eu tenho um discípulo que irá me trair, logo na sequência, ele fala, gente, não se preocupem. João 14:1. Não se perturbe o vosso coração, o coração de vocês. Creiam em Deus e creiam também em mim. Na casa de meu pai há muitos aposentos. Se não fosse assim, eu lhes teria dito, eu vou preparar-lhes lugar. Pode ser que depois daquele momento onde Jesus prediz, né, que seria traído e seria entregue e que o seu círculo mais íntimo de amigos seria onde ocorreria a negação, colocasse em seus discípulos certo receio do que estaria por vir. Mas Jesus ele é preciso e diz, gente, não se preocupem, não perturbem o vosso coração. Então, momentos como os nossos, né, que a gente vive, Jesus ele tem a palavra ideal para o nosso momento. Ele tem, nas Escrituras a gente encontra, através do Santo Evangelho que nos foi deixado, as reflexões que a gente precisa para poder enfrentar os problemas que a gente está passando, né, de desemprego, doença, enfim, economia que está em bancarrota e tudo isso. As Escrituras elas têm as respostas que a gente precisa. E, sobretudo no Evangelho, nas palavras do Senhor. Nesses discursos de Jesus, que são os últimos, a gente tem uma porção de elementos, uma porção de tópicos, né, que vão desde a partida do Senhor Deus para os céus, o seu retorno, ele vai falar sobre essa questão escatológica, as questões dos últimos dias. Ele vai falar que ele é o caminho, ele vai falar que ele é a verdade, ele é a vida. Ele vai falar que ele é a videira, seus ramos, sobre a videira e seus ramos. Ele vai falar sobre o mundo, a nossa postura quanto ao mundo. Ele vai falar também, e isso é uma dos mais preciosos, né, dentro dessa porção ali que vai de João 14 até 17, onde ele promete a vinda do outro Consolador, do Espírito Santo. Ele promete aquele que é um, em essência, com o Pai, com o Filho, o Deus Espírito. Ele viria para dar continuidade à obra, para nos fazer lembrar de tudo aquilo e para garantir que a mensagem do Senhor Jesus ela continuasse sendo entendida ao mundo. Aterrissando em João 17, então, a gente tem uma evolução. Né? A gente tem, em João 17, logo no comecinho, a gente tem Jesus orando por ele mesmo. Né? Sabendo de que os momentos dele ali estavam no final. Depois, ele vai fazer uma oração por seus discípulos mais próximos. E por final, ali onde eu li, no verso 20, Jesus ele vai orar por nós. É uma continuidade, né? Jesus não está fazendo uma distinção entre os discípulos, os apóstolos e nós. É uma continuidade. A mensagem que foi entregue pelo Senhor Jesus aos discípulos é ela que nos alcançou. E é natural que Jesus pensasse em continuidade nesse sentido e que ele também orasse por nós. Né? E o texto ele é muito claro. Quando a gente vai ver aqui no verso 20, diz que a minha oração não é apenas por eles. Isso aqui é o Senhor Jesus, o Filho, orando ao Pai. O Filho orando ao Pai dizendo, olha, a minha oração, ela não é somente por esses daqui, por esses 12, né? Imagino que eram os 12 que estavam ali, que tinham acabado de compartilhar a ceia do Senhor, que tinham passado pelos lava-pés e os discursos iniciais. Não, a oração de Jesus não era só por aqueles. Rogo também, isso é o versículo 20, por aqueles que crerão em mim por meio da mensagem, os que haveriam de crer. Ou seja, eu, você, né, que está em casa, que está acompanhando, o pastor Edgar, Jesus ele orou por nós.
Eu não sei, mas isso me intriga, né? Jesus orando por mim. Eu não sei se a gente consegue entender a profundidade disso, o significado que tem tudo isso, né? Jesus, ele para e ora por mim. Jesus, ele parou e orou por você. Tá difícil, né? Esses dias, assim como eu disse, sem dúvida. Mas o Senhor, o Deus de toda a glória, ele orou. Ele orou por esse momento, inclusive, né? A gente, né, do alto da nossa pequenez, a gente, em algum momento, em toda a nossa insignificância, o Senhor Deus, o Deus da glória, o Todo-Poderoso, ele, por tanto nos amar, ele orou por nós. Então nós somos importantes para Deus. Então existe um paradoxo, né? Ao mesmo tempo que a gente tem, sim, a nossa natureza pecaminosa, a gente tem, sim, muitas falhas, a gente tem, sim, muitas coisas que a gente precisa evoluir, que a gente precisa crescer, a gente precisa ser mais parecido com o Senhor Jesus. Apesar de tudo isso, nós também somos imagem e semelhança de Deus. E justamente por isso, e justamente por a gente carregar essa imagem, essa semelhança de Deus, que no momento que Deus nos criou, Ele disse que era muito bom, nós também somos dignos. Nós também somos dignos e receptáculos. Né? Nós também somos sujeitos ao amor de Deus. Então esse amor de Deus que nos alcançou através do Senhor Jesus, foi esse amor que foi o gatilho para que o Senhor Deus, para que Deus orasse por nós, para que o Senhor Jesus orasse por nós, para que o Filho rogasse ao Pai em nosso favor. E ele continua no verso 21, para que todos sejam um, Pai, como tu estás em mim e eu em ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. A unidade dos crentes, a unidade da comunidade, da sociedade dos crentes no Senhor Jesus, ela deve ser parecida com a unidade que o Filho experimenta com o Pai. A profundidade do relacionamento do Filho com o Pai, ela muitas vezes, ela transcende, ela vai muito além daquilo que a gente consegue compreender. Né? Essa unidade que na verdade é uma unidade que ela acontece no final do texto, a gente vai ver que ela é antes da criação do mundo. O Pai amou o Filho amou o Pai, o Filho amou o Espírito ama o Filho ama o Pai, que ama o Espírito. É uma ciranda de amor entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo, dentro do relacionamento da Trindade, dentro do Deus trino que nós cremos. E é essa unidade que o Senhor Jesus roga que a gente tenha entre nós. Jesus, ele apela por unidade. Por quê? Porque ele sabe que nossos relacionamentos podem ser muito conflituosos. Semana passada, né, na última live, o Milton de Nanuque, ele falou sobre a necessidade, né, de nós criarmos pontes e não muros. Por quê? Porque os relacionamentos eles são conflituosos. São interesses distintos, são pessoas diferentes, são criações muito diferentes que não nos permitem muitas vezes experimentar dessa unidade. Né? Mas a união que Deus espera, ela é fundamentada no amor. E Deus é amor. Né? A forma, então, como a unidade da comunidade dos remidos do Senhor Jesus é expressada é sempre através do amor. Se nós amarmos uns aos outros, saberemos que Deus está em nosso meio. A única forma, e aí a gente vai passar daqui a pouco para falar um pouco das implicações de tudo isso, mas a única forma que o mundo tem de saber que estamos em Deus é se eu amo o meu irmão. Não há outra forma que a gente consiga expressar a realidade do reino que está, que ele já é experimentado pela igreja, sem que seja através do amor. A gente lembra o início da igreja de Atos, era por isso que ela cresceu. Porque os discípulos, os apóstolos, eles compartilhavam tudo o que tinham, mas não somente isso. Eles se amavam de uma forma que levou o mundo a entender, poxa, o que está acontecendo? O que está acontecendo?
E é justamente esse o apelo do Senhor Jesus aqui. Toda a desunião dos discípulos resulta em dificuldades aos outros para que eles cheguem à fé. A união do corpo, né, ela é fundamental, principalmente nos nossos dias, né, de tanto ódio, de tanta intolerância, de tanto texto no Facebook, textão, né, como a gente fala, de tanta perseguição, coisas desse gênero, né? Páginas e mais páginas do Twitter, ódio do bem e coisas afim, né? E o que entristece é quando cristãos, que deveriam seguir a ordem de união, se entregam a isso, né? Quando cristãos eles vão para a internet, fazem um vídeo, fazem um post denegrindo a imagem de outro líder religioso, denegrindo um outro líder evangélico, um outro líder de outra denominação. Isso é tão triste. Isso é tão triste. Eu acho que a gente deveria se furtar, a gente deveria tirar, erradicar das nossas vidas, sabe? Esse tipo de coisa, porque isso não promove a união. Isso não promove aquilo que Jesus está rogando que a gente tenha, união, que nós sejamos um com o outro. 22 e 23, dê-lhes a glória que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um. Olha aqui de novo o apelo à união, gente. Eu neles e tu em mim, que eles sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviaste e o amaste como igualmente me amaste. Somos coparticipantes das riquezas e da glória de Cristo, né? E ela é moldada no relacionamento. Dê-lhes a glória que me deste. O Filho recebeu a glória do Pai. E essa glória que ele recebeu, ela é essa glória que ele nos está dando a oportunidade de vivenciarmos. Existe um caráter presente para os nossos dias e existe um caráter para o futuro, né? De vivenciarmos essa glória do Cordeiro, do Senhor Jesus. O texto de Apocalipse vai dizer que a cidade, a Nova Jerusalém, depois da consumação de todas as coisas, ela não precisa de sol, nem de lua para brilhar sobre ela, pois a glória de Deus a ilumina e o Cordeiro é a sua candeia. A iluminação, a glória do Senhor Jesus, a glória do Pai, do Filho, ela é suficiente para nos iluminar. E experimentar isso agora, na era presente, também foi uma das razões da petição do Senhor Jesus. No verso 24, ele vai dizer: Pai, quero que os que me deste estejam comigo onde eu estou e vejam a minha glória. Novamente a glória que me deste, porque me amaste antes da criação do mundo. E Jesus aqui, ele fala que ele quer. E é muito mais do que quer, como alguém que está com fome, quer comer um biscoito, alguma coisa do gênero. É um anseio, é um desejo por uma satisfação que venha a ser cumprida completamente, né? Jesus, ele quer então que nós tenhamos o privilégio de contemplar a ele hoje, mas para sempre. Esse aqui talvez seja o clímax da oração de Jesus, né? Onde Jesus estava então contemplando absolutamente todos os remidos que entrariam nesse relacionamento com ele, contemplando todas as pessoas que têm um relacionamento com ele hoje, mas também uma experiência futura. Nos dias de hoje a gente pode ter muita tentação de ter uma postura escapista, né? Poxa, mas não vejo a hora de acabar logo 2020. Eu acho que esse está sendo aí a oração de muitas pessoas, né? E é compreensível, sem dúvida nenhuma. Tem sido dias difíceis, mas a gente precisa mirar e olhar para versículos desse, né? Onde Jesus ele nos promete a glória dele no futuro, não como uma forma escapista do presente, e a gente vai ser como uma ema e colocar a nossa cabeça debaixo do terreno. É a ema, eu nem sei se é a ema que faz isso. Bem, fica aí nos comentários aí, mas não, a esperança futura, ela precisa mudar o nosso presente. É a esperança de uma vida glorificada no futuro que ela transforma e que ela molda e que ela redime a minha vida no presente, e a partir dela a gente consegue viver em plenitude, essa plenitude que Jesus pediu que nós fôssemos com o nosso irmão.
E terminando, ele diz assim, ó Pai justo, embora o mundo não te conheça, eu te conheço. E estes sabem que me enviaste. Eu os fiz conhecer o teu nome e continuaria a fazê-lo, a fim de que o amor que tens por mim esteja neles e eu neles esteja. O Pai é justo. E a gente nunca pode dissociar a justiça de Deus do seu amor. Jesus ele vai seguir, né? Fazendo com que o nome do Pai seja conhecido. Mas essa é uma tarefa hoje da igreja. Ela é uma tarefa dos cristãos que devem estar unidos por essa missão. Jesus ele pede, essencialmente, 3 coisas. E é aqui que a gente passa um pouco para a aplicação, né, do que deveria mudar na nossa vida, né? Apesar de eu já ter falado bastante e ter incentivado bastante a gente a ter uma vida de união. Jesus ele pede, que sejamos santificados pela verdade. 2, ele pede que sejamos um assim como ele e o Pai são um. E 3, ele pede que sejamos perfeitos ou plenos em unidade. Essas foram as petições de Jesus por nós. Jesus ele orou quando ele para orar por nós, é exatamente isso que ele pede, que sejamos santificados, que sejamos um assim como ele é com o Pai e que sejamos perfeitos em unidade. Para que ele pede tudo isso, gente? Essa unidade, ela desemboca em missão e em serviço. Jesus ele pede que sejamos tudo isso para que o mundo creia em Deus, para que o mundo creia que o Pai enviou o Filho. Ele roga por tudo isso em nosso favor para que o mundo não somente creia, mas que o mundo também saiba que o Pai enviou o Filho. A união da igreja é exatamente a que a qualifica para ser uma embaixadora do Evangelho. Jesus ele orou para frente, me viu cada um de nós, orou por cada um de nós e pediu para que fôssemos unidos. Então, meu irmão, busque a unidade. Apesar da distância, há muitas formas com que a gente pode ser um com o nosso irmão. Passei por uma dificuldade pessoal, de doença. A minha esposa ela foi afligida pelo Covid, foram 25 dias praticamente aí de bastante luta em casa, isolamento, crianças pequenas que não podiam estar com a mãe, e eu, enfim, fiquei a cargo de toda a casa e tudo aquilo que envolve, né, cuidar das 2 crianças e mais um acamado e mais todas as obrigações. Mas eu pude sentir a unidade dos irmãos que mandavam mensagem. Poxa, como está a Raquel? Que se preocupavam, que oravam, que se dispunham. Poxa, eu levo, como é que tá? Você cozinhou hoje? Não cozinhou? Você quer que eu faça mercado? Eu faço para você, está faltando alguma coisa em casa, eu levo para você, você não precisa sair. Então, a unidade ela se reflete em atitudes desse tipo, em tempos de pandemia. Como a nossa iniciativa, né, que a gente recolheu dezenas, né, de toneladas de alimento aí junto com a comunidade católica aqui do bairro, e mais essa nova iniciativa que a gente tem agora com o agasalho, está chegando frio. É assim que a gente mostra a unidade. Não falando mal do nosso irmão, não denegrindo a imagem daquele que eventualmente pensa diferente de nós e agindo em ações que promovam o nome do Senhor Jesus acima de qualquer coisa. Porque conhecimento e vida são fundamentais no pensamento de Jesus dentro do Evangelho de João, que são essas coisas, né, que fazem com que a gente passe da morte para a vida. Então que a gente possa, que a nossa unidade ela possa desembocar em serviço, que ela possa desembocar em missão, em favor daquele que precisa, em favor daquele que o Senhor Deus, que o Senhor Jesus morreu na cruz e que os méritos da cruz em salvar todas essas pessoas, elas possam também, né, que a gente também possa ser participante disso, fazendo atos que honrem o nosso Deus e que reforcem a nossa comunhão. Que Deus nos abençoe e nos vemos em breve.